Fala galera do Descomplicando a Música, nesse vídeo eu vou falar sobre os melhores livros de teoria musical pensando em iniciantes, tá? Obviamente existem muitos livros de teoria musical e de música como um todo. Se a gente pensar não só na língua portuguesa, mas também no inglês, existem os mais diversos livros. Alguns são bem específicos para instrumentos ou para assuntos como orquestra ou enfim, diversas aplicações. E nesse caso eu procurei me restringir a ideia de teoria musical pensando nos elementos mais básicos, tá bom? E claro que quando eu falo de melhores livros, são os melhores que eu tive contato, né? E também são os melhores na minha opinião, tá? Então isso é uma ressalva bastante importante, ok? Então o primeiro livro que eu quero comentar, na realidade, são dois. É o livro Harmonia e Improvisação, do Almir Shediac, volume 1 e volume 2. Esse conjunto de livros, né, é muito importante, foi muito importante na minha formação de teoria musical e inclusive para escrever a apostila de teoria musical, Descomplicando a Música. Esse conjunto de livros foram os livros que mais fundamentaram, né, a apostila. Eu gosto muito dos trabalhos do Almir porque ele traz muitos exemplos práticos para a teoria. Então ele não só aborda ali tópicos importantes de teoria musical, como também ele faz análise de músicas brasileiras. Tem uma dezena de músicas brasileiras nos seus dois volumes, volume 1 e volume 2, e é muito interessante poder ver na prática ali a teoria acontecendo com os exemplos, as notações. Eu até me inspirei bastante na forma como ele explica as músicas para escrever a apostila Descomplicando a Música, e em especial o volume 1, Harmonia e Improvisação, volume 1, tem muitos exercícios também de formação de acordes para o violão. Isso é bem bacana, é difícil de encontrar. Ele dá uma explicação de como formar acordes e traz muitos exemplos e exercícios, né, para praticar. Então é um excelente complemento para quem já tem a apostila Descomplicando a Música e também é um ótimo material para quem está começando esses assuntos, né, mais profundos no mundo da música. O próximo livro que eu quero comentar aqui é um dos livros mais conhecidos, né, se não me engano é um best-seller do Brasil, inclusive, que é o Teoria da Música do Bohumil Médio. Esse livro, ele não é famoso por acaso, né? O autor ele tem uma preocupação desde o início de fazer o leitor entender, então como ele traz os exemplos de todo o livro baseado em partitura, né, os primeiros capítulos inteiros do livro são sobre leitura de partitura, porque ele quer garantir que o leitor entenda primeiro da leitura de partitura para depois poder usufruir e tirar o máximo de proveito do livro. Esse livro ele tem uma linguagem um pouquinho mais formal, eu diria, mas nada muito exagerado, é bem tranquilo de conseguir fazer a leitura e abstrair toda a informação, tá certo? Talvez apenas não seja um livro tão bom para quem não está muito familiarizado com partitura ou que não gosta, não planeja aprender partitura, né? Porque os exemplos eles são todos colocados em partitura. Mas até uma observação para quem quer se aprofundar no mundo da teoria musical e estudar por livros, aprender partitura é super recomendado porque 99,9% dos livros, né, dos livros de teoria musical colocam os exemplos todos em partitura, porque é a notação de escrita, né, musical mais completa que existe. O próximo livro da lista que eu queria destacar é o livro Jazz Theory do Stuart Smith. Esse é um livro surpreendentemente bom. Foi uma surpresa muito positiva no meu estudo de teoria musical. Eu não sei se existe uma versão em português para esse livro, mas se por acaso o inglês não é um problema para ti, esse livro com certeza vai agregar muito, porque apesar do título ser um livro de teoria do jazz, né, e até os tópicos, se for ver ali no índice, são mais voltados para o jazz, a forma como o livro é escrito ele é muito fluida. Isso é raro para um livro de teoria musical. O autor sabe escrever, colocar as informações de uma forma muito simples de ler, de compreender. Ele aborda assuntos que são raros de se encontrar, informações que muitas vezes ficam subjetivas, que os músicos parecem que conseguem tirar as ideias do nada, ele consegue extrair, explicar, até mesmo assuntos complexos, ele consegue fazer de forma concisa uma explicação, trazer bastante exemplos, né? Da mesma forma que o Almir Shediac, ele traz muitos exemplos de músicas práticas. Então é um livro excelente, um excelente complemento de material. E até inclusive quando eu falo de complemento, na realidade a minha forma de estudar, né, qualquer assunto, pensando em livros, não é necessariamente que um livro ele precisa ser estudado de cabo a rabo a ponto de eu tenho que pegar cada frase, cada parágrafo desse livro, né, e começar do início ao fim. Porque muitas vezes
algumas partes do livro tu já tem conhecimento, ou algumas partes por algum motivo você não está tão interessado, e tem algumas partes que os livros são melhores do que outras, né? Então acho que o interessante é conseguir abstrair aquilo que cada livro tem de melhor, servir como referência para relembrar algum conceito. Então eu gosto de fazer assim, pegar vários livros, pegar pontos, tópicos específicos, assuntos em particular que eu acho que algum livro explicou muito bem, outro nem tanto. Então os livros eles servem como complemento uns dos outros, tá? E para fechar essa indicação de livros de teoria musical para iniciantes, é claro que eu não poderia deixar de comentar a apostila Descomplicando a Música, que é um material que, é claro, eu sou enviesado para falar, porque fomos nós aqui do canal que escrevemos, mas é um material que foi criado com muito cuidado justamente para tentar suprir essa lacuna da dificuldade inicial de dar aquele primeiro arranque no mundo da teoria musical. Porque onde eu tive mais dificuldade de aprender teoria musical foi justamente no início, porque quando eu pegava os livros, eu tinha a impressão de que parece que estava sempre faltando alguma coisa no meu conhecimento, era difícil, tinha muitas lacunas, né, para conseguir tirar o máximo de proveito daqueles materiais. E depois de conseguir ter o entendimento dos assuntos mais básicos, foi que tudo começou a fluir. Então eu decidi criar a apostila de teoria musical, Descomplicando a Música, com exemplos não só em partitura, mas também em tablatura, para quem veio do mundo das cordas e não tem muita familiaridade com partitura, para conseguir acompanhar de forma bastante fluida. Isso também é um material bastante raro, né? Tu tem exemplos nesse sentido. E essa apostila é super completa, ela tem mais de 300 páginas, ela começa lá da definição do que é música até tópicos mais avançados, e depois de ter essa apostila bem estudada, até mesmo os exercícios feitos, explorar outros materiais depois fica muito mais fácil, muito mais fluido, tu consegue tirar muito mais proveito, tá? Então essa é uma dica também. Eu vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo para todos esses materiais, com os títulos, os nomes certinho, para quem quiser acompanhar, tá certo? Eu espero que esse vídeo tenha sido útil e a gente se vê em breve então em próximos vídeos aqui no canal Descomplicando a Música. Até mais!